Vamos lá, terça-noite, agradecendo aqui a presença de vocês para a gente falar sobre esse tema denso e intenso, né? Expectativas e fracassos. Quem aqui já não passou ou passa por expectativas e fracassos? Esse é um tema muito interessante porque é um tema da realidade, é um tema que faz parte da vida. Se você vive, se você respira, se você está aqui experimentando o ar da vida, você passa por expectativas e fracassos. Não temos como não passar pelas expectativas e fracassos. Mas o segredo não é ter expectativas e fracassos, não é não conviver com as expectativas e fracassos, mas sim como lidar com as expectativas e fracassos. Então vamos convidando aí as pessoas, mandando aviãozinho pra galera, convidando aí todo mundo para falar sobre esse tema tão bacana. Gente, sabe aqui aquela sensação que você sente quando algo não sai como planejado? Aí tem uma outra também, aquela que quando você alguém faz algo que você não esperava, né? Como você fica. E quando você sente também que você deu o máximo que você podia dar, você fez tudo o que você podia fazer, você fez o seu melhor e ainda assim não era o suficiente. Me lembrei ainda de uma outra situação. Uma situação que quando geralmente aquele emprego que você esperava, aquela oportunidade, aquela vaga, enfim, aquela promoção que tanto você esperava e nunca chegou, nunca saiu. Você está esperando até hoje. E mais, você não consegue viver em um determinado ambiente ou conviver com determinadas pessoas. Isso te deixa ao mesmo tempo que triste, um pouco chateado. Pois é, isso é frustração. E quem aqui não passou pelo vale da frustração? E quem aqui não passa por frustrações, né? E por expectativas. As expectativas, elas também acabam nos levando muito a esse caminho da frustração, que a gente coloca ali muita energia, uma quantidade de energia às vezes desnecessária, e a gente acaba se frustrando depois. Então a frustração, ela é uma emoção de insatisfação, né? Quero ouvir vocês dizendo aí quantos já se sentiram frustrados muitas e muitas vezes na vida. Coloca aí e eu tenho certeza que todos vocês vão colocar, porque não tem como não se sentir frustrado, a não ser que você tenha algum problema, né? Mas se você é da ordem do que a gente chama de normal, se é ser humano, está aqui vivendo, você vai passar por frustrações e também a expectativa faz parte, mas a gente precisa cada vez mais aprender a lidar com essas expectativas e também com as nossas frustrações, aprender assim a acomodar, a cuidar, né, com o grau das nossas expectativas, a forma que a gente convive, que a gente vive, que a gente se relaciona com isso. E a insatisfação, ela surge, gente, em qualquer indivíduo, né? E ela acontece quando a gente é impedido de ter um resultado que a gente pretende, que a gente deseja, que a gente quer. Aquele resultado que era esperado e ele não veio. Então, todas as vezes que as coisas não saem como esperado, que as coisas não saem como a gente quer, que as coisas não saem como a gente deseja, e rola um misto de tristeza e de decepção, provavelmente você está frustrado, exatamente isso. Então, quando a gente se sente frustrado, é comum, gente, parar tudo, né? Meio que parar o tempo e a gente ficar meio que para baixo mesmo. É comum a gente não conseguir pensar em outra coisa e ficar um pouco assim, digamos, paralisado diante da situação. Então, o que a gente entende por isso, né? A vida, ela é cheia de frustrações, as frustrações fazem parte da vida, né? Agora, se toda vez que a gente passar por uma frustração, a gente ficar no vale da lamentação, né? Quando eu falo ficar, é o tempo que a gente se estende nesse lugar. É comum, se você está decepcionado, se você está triste, você vai ficar frustrado. Agora, o tempo que você fica nesse vale da frustração é que faz toda a diferença. A forma como você lida com as suas frustrações é que fazem toda a diferença. Essa é a pegada, né? A gente aprender cada vez mais, ficar menos tempos nesse lugar, porque a gente cria expectativas diante das coisas,
faz parte da vida. A gente realmente cria algumas coisas um pouco mais, outras um pouco menos. Isso tem a ver com a personalidade, isso tem a ver com a forma que a gente encara a vida, que a gente aprendeu, né, a se relacionar, a se direcionar com as coisas. Mas aqui hoje a gente vai entender um pouquinho, né? Eu vou fazer um questionáriozinho com vocês e vocês vão entender qual é o nível de resistência de vocês em relação à frustração. Então vamos lá, vocês querem participar? Vamos ver, todos querem participar, querem saber o seu nível de resistência à frustração, porque se você quer saber, fica ligado. Fica ligado com as respostas, porque nós vamos aqui lançar as perguntas e vocês vão prestar atenção na quantidade de respostas sims que vocês vão dar. Se vai ser um sim, se vai ser 2 sim, 3 sim. Vão guardando aí a resposta de vocês. Primeira pergunta. Eu me automedico, utilizo álcool ou outras drogas quando estou frustrado? Vai guardando. Segunda pergunta. Minhas reações afetam negativamente as pessoas que estão ao meu redor, que me cercam? Terceira. Quando estou em um dia de trabalho muito corrido, costumo perder a calma? É uma pergunta importante. Vamos lá, quarta pergunta. Quando as coisas não ocorrem como planejo, eu desisto? E 5. Eu coloco a culpa dos meus problemas nos outros? Como que é isso? Vocês colocam a culpa dos problemas de vocês nos outros? Vamos à sexta pergunta. Eu me frustro mais do que não me frustro? Então vamos lá, galera. Quem aí colocou sim para 5 das perguntas? Ou quem aí colocou sim para 3 das perguntas? 4, coloca aí 4, 3, 2, 1, a quantidade de sim que vocês colocaram. Vamos lá ver como vocês estão. Como vocês estão resistentes ou não à frustração. Esse é um teste bem legal, bem bacana. Vocês estão anotando sim ou não? Vão respondendo aí. A quantidade de sim e de não. Bacana, gente. Esse teste é bem legal para vocês perceberem o nível de resistência à frustração de cada um de vocês. Então, gente, vamos lá as respostas. Preste bem atenção. Para quem colocou 5 sims, eu tenho 5 ou 6 sims, eu tenho que dizer para você que você frustra muito facilmente. Muito facilmente. Mas se você respondeu 3 ou 4 sim, então você tem certa resistência à frustração, mas ainda permite que a frustração atrapalhe sua vida. Então, você tem resistência, isso é bom, é positivo, mas você ainda permite que a frustração atrapalhe sua vida. Se você colocou 1 ou 2 sims, então seu nível de frustração é baixo e você mais controla a sua frustração do que é controlado por ela. Então, se você colocou 1 ou 2 sims, vocês vão entender o seguinte: o seu nível de frustração é baixo e você mais controla a sua frustração do que é controlado por ela. Apesar de ser baixo, você mais controla do que é controlado. Mas se você respondeu apenas um sim, tá aí, viu? Teve gente que respondeu um sim. O que acontece? O seu nível de frustração resistência à frustração é ótimo, porque você pode se considerar uma pessoa evoluída, porque a frustração não consegue afetar você negativamente. E é claro, gente, que é isso dentro do parâmetro da normalidade. Não existe aqui situações perfeitas. Pois é, Franci, mas não fica frustrada, sabe por quê? Porque o problema não é ser uma pessoa que está constantemente frustrada, é aprender cada vez mais a lidar com a frustração, né? E a gente vai aprendendo à medida que a gente vai aí amadurecendo. Se o seu resultado não foi satisfatório, fica tranquilo. Isso é normal. Isso faz parte. Quem não conseguiu fazer, quem está entrando aí, pega aí, gente, as perguntas estão aí. Então, o mais importante de tudo é entender que lidar com a frustração é uma habilidade, gente, é uma habilidade. É uma habilidade que pode ser treinada e desenvolvida. Portanto, não importa, né? Importa que de agora por diante, vocês estão com essa informação e isso vai abrindo o leque da mente. Vocês vão desbloqueando aí
uma série de informações, uma série de pensamentos que vocês tinham, e agora vocês vão poder fazer, né, uma frente melhor diante da frustração. Vocês vão entender que frustrar faz parte, então se permitam se frustrar quando isso acontecer. Isso é importante, né? É importante você treinar sua habilidade para superar as frustrações, mas é importante também você perceber e aceitar que você está frustrado. Na psicologia cognitiva tem algo que é muito interessante, né? Que ensina a gente o seguinte: sempre quando a gente tem nosso primeiro impulso, cuidado, gente, porque esse primeiro impulso, geralmente, ele não pode ser considerado algo assim que a gente deve dar muita importância, porque o primeiro pensamento que vem à cabeça, ele nem sempre é verdadeiro, nem sempre. Geralmente é um impulso e ele está carregado de emoções. Então, se você passa por algum conflito, se você passa por alguma provação, se você está passando por alguma dificuldade, nós sempre estamos passando. Isso faz parte na vida. O tempo todo a gente está passando por situações que nos frustram mesmo.